Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Guia do País, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael e hoje eu vou corrigir a prova de Geografia do PAIS 3 de 2019. Sem mais delongas, vamos para o primeiro item de Geografia dessa prova, que na minha opinião é um dos piores itens da história do PAIS, não pelo seu conteúdo, mas pelo gabarito, vamos dar uma olhada nele. Em países afetados por guerras civis, verifica-se um aumento da população do gênero feminino e uma diminuição da população do gênero masculino, esta mais diretamente envolvida em conflitos militares. Uma primeira olhada, vendo assim por cima, você pode pensar, pô, tá certo, né? A gente vai ter mais homem morrendo na guerra, então vai ter um aumento da população do gênero feminino. Só que você pensa um pouco mais, isso não faz muito sentido, porque faltou uma palavra. Que palavra? Percentual. Deveria estar dito para a gente, verifica-se um aumento percentual da população de gênero feminino. Mas sem isso, olha o que a gente tem, verifica-se um aumento da população do gênero feminino, como se, pelo país estar passando por uma guerra civil, justificasse começar a nascer mais mulheres e aumentar a população absoluta de mulheres. Olha só, quando ele diz sem a palavra percentual, dá a entender que é um aumento no número absoluto de mulheres. E depois ele continua dizendo pra gente, e uma diminuição da população de gênero masculino, esta mais diretamente envolvida em conflitos militares. Olha, essa parte faz sentido. De fato, a gente tem uma diminuição da população do gênero masculino, que realmente está mais diretamente envolvida nos conflitos militares. Né? Com mais frequência, os homens fazem parte do exército. Mas a primeira parte do item não faz sentido porque faltou a palavra percentual, então deixaria ele errado. Né? Eu peguei aqui dois gráficos para vocês verem isso. Um que é comparando a Bósnia com Sérvia e Eslovênia, e o outro comparando a Síria com Iraque e Israel. Síria e Bósnia são países que passaram, a Síria no caso ainda passa, por guerra civil. E o que a gente observa na dinâmica populacional desses dois países é que há uma queda no número absoluto de sua população. Olha, estava aqui em 20 milhões, quando a gente tem o início da guerra, a população cai. Mesma coisa para a Bósnia, no caso a guerra foi nos anos 90. O que a gente percebe a partir disso é que a queda no tamanho da população é tanto de homens quanto de mulheres. Os homens talvez estejam morrendo diretamente no campo de batalha, não tanto no caso mais que as mulheres, só que as mulheres também vão vir a morrer de fome, desabastecimento, dos assassinatos em massa, que são uma prática muito recorrente nas guerras civis, e também dos problemas de saúde. Uma guerra civil ela já vai gerar vários problemas, incluindo aí uma falência no sistema por essa guerra. Então, na prática, há uma diminuição também da população do gênero feminino e há uma diminuição da população do gênero masculino. Acontece que, como o próprio item disse, né, os homens estão mais envolvidos na guerra, então eles tendem a morrer mais do que as mulheres nesses períodos. E aí, morreu homem, morreu mulher, só que homem morreu mais. O que a gente tem é um aumento percentual da população feminina quando você for comparar com a população masculina. O item não trouxe essa palavra pra gente, ele está errado. Claro, né? Isso se você fizer a interpretação certa, que não foi o que eles fizeram, colocaram o gabarito como certo. Parabéns. É isso. É por isso que eu considero um dos piores itens da história da prova. Veio como errado no gabarito preliminar, no gabarito definitivo mesmo, após vários recursos terem sido pedidos, eles mantiveram. Então, né? Vamos pro próximo. Vou descontar minha raiva em outro momento. 21. Na China, na Índia e nos países do norte da África, o infanticídio feminino praticado em países cujos sistemas culturais e religiosos colocam as mulheres em situação de vulnerabilidade e inferioridade levou a um aumento da população do gênero masculino sobre o feminino. Bem, é um item aí sobre infanticídio feminino, uma prática horrível que acontece em certos países do mundo. E o que me ajudou a responder esse item no dia da prova foi lembrar aqui da China, aquela política do filho único, que perdurou durante um longo período e atualmente tem passado por mudanças, mas, como diz o nome, filho único, então a família só pode ter um filho. E você junta isso ao fato de ser país, como o item trouxe, né, com um sistema cultural e religioso que coloca as mulheres em situação de vulnerabilidade e inferioridade. Juntos os dois, só poder ter um filho e a situação da mulher ser, quando comparada do homem, uma grande desvantagem. A família pensava, pô, se eu tiver um filho homem, ele vai ter mais oportunidade na educação, vai ter mais oportunidade no trabalho, ou seja, poder ter uma renda maior. E a família também pensava no futuro dela. Um filho homem poderia trazer mais recursos para cuidar dessa família quando os pais tivessem envelhecido. E então era mais vantajoso na perspectiva da família que o filho fosse homem. E aí você para pensar, pô, você não escolhe se o filho vai nascer homem ou mulher. A consequência era que quando nascia mulher, a família tinha, né, ela chegava à conclusão de matar
essa mulher que acabou de nascer, matar uma mulher recém-nascida, uma criança, então um infanticídio feminino, como está o nome aqui, para na esperança de que o próximo filho que eles tivessem fosse um homem e se adequasse nessa expectativa da família. Na Índia e nos outros países do norte da África, não existia essa lei, essa política do filho único. Ainda assim, essa prática do infanticídio feminino acontece e aí ela está relacionada ao que o item trouxe. Novamente, países cujos sistemas culturais e religiosos colocam as mulheres em situação de vulnerabilidade e inferioridade. Não que o Brasil não seja assim, mas que lá seja mais marcante ainda essa situação do machismo, e aí as famílias chegavam também à conclusão de que era melhor, já que você tem certa quantidade de recursos, colocar esses recursos na criação de homens. E aí chegava novamente a decisão de matar recém-nascidas mulheres. Recapitulando aqui, a família prefere ter homens a mulheres, temos os motivos dela, que são muito relacionados a essa sociedade machista, e, como consequência, a tendência do aumento da população do gênero masculino sobre o feminino. O item está certinho, mas teve uma coisa que me ajudou a ter mais tranquilidade na hora de responder ele, foi uma notícia, uma reportagem do El País, as dificuldades para encontrar um companheiro na China do filho único. A preferência pelo filho do sexo masculino, ou seja, as famílias, como eu estava falando, têm essa preferência, desequilibrou os nascimentos, e para cada 100 mulheres existem 114 homens. Olha só, né? E aí eu vou deixar essa reportagem na descrição para quem quiser dar uma lida. Ela é bem interessante, dá um panorama muito legal para você aprender mais sobre a China, né? E também sobre essas dinâmicas populacionais. Então a gente marca aí certinho o item 21. No Brasil, a queda significativa dos padrões de natalidade e as deficiências do sistema de saúde levam a uma queda da expectativa de vida das mulheres na pirâmide etária brasileira. Você lê até aqui e já pensa que não faz tanto sentido, até porque nas últimas décadas houve um aumento na expectativa de vida na população brasileira, tanto de mulheres quanto de homens. Mas vamos continuar lendo. Assim como a violência contra as mulheres e a ausência de práticas saudáveis de alimentação indicam uma menor expectativa de vida das mulheres em relação aos homens. Aí você lê aqui e já fala errado. Eu acho que é uma coisa assim até de senso comum, que os homens vivem menos que as mulheres. Existem várias piadas sobre isso, eu pesquisei para ver, achar algum exemplo, achei essa conta no Twitter aqui que tem 1 milhão de seguidores, que é só sobre isso, porque os homens vivem menos. E, de fato, essa é uma tendência, né? Os homens eles têm uma menor expectativa de vida do que as mulheres, quando a gente analisa as estatísticas aqui do Brasil, e o item disse o contrário, então ele está errado. A gente pode, né, não vai ser o foco agora nessa correção, porque o item não falava muito sobre isso, mas a gente pode pensar depois quais são os motivos dos homens viverem menos na nossa sociedade, né? O que leva a isso. Existe gente que fala que é tendência biológica, tem gente que relaciona também as práticas. É uma coisa interessante que o Paes também pode vir abordar em outras edições. 44. O clima semiárido e árido no interior do Nordeste brasileiro é o principal gerador de subdesenvolvimento no sertão nordestino, sendo os baixos índices pluviométricos nessa região responsáveis por um quadro de pobreza extrema e pela ocorrência de fluxos migratórios. Bem, vamos analisar aqui por partes. O clima semiárido e árido no interior nordestino. O item já está errado. Não existe clima árido no Brasil. Clima árido significa clima desértico e o Brasil não possui esse clima. Você vai encontrar ele aqui na América no deserto do Atacama, lá é árido. No Brasil não tem, a gente tem só o semi-árido. Como o item colocou clima semiárido e árido, ele está errado. Árido não existe aqui no Brasil. Além disso, né, essa análise pode ser um pouco mais conteudista, essa que eu acabei de fazer, a gente pode partir para uma outra análise que é aqui interpretativa, mais relacionada aos aspectos sociais. Colocou que esse clima é o principal gerador de subdesenvolvimento. Presta atenção na palavra, né? Principal, quando coloca como se fosse principal, o único, o mais importante, a gente tem que abrir o olho, tem que prestar atenção nesse tipo de palavra, porque ele acaba diminuindo, né, outros fatores que podem ser até mesmo mais importantes, como, por exemplo, as causas sociais, o descaso dos governantes, as práticas que acontecem nessa região também geram muito subdesenvolvimento. Então, é muito difícil você colocar o clima semiárido como o principal gerador de subdesenvolvimento, né? Na verdade, como se você estivesse passando pano, digamos assim, né? Então, por esses dois motivos, não ter o clima árido e também não ser o principal gerador de subdesenvolvimento, o item 44 ele é errado. 45.
A utilização de sistemas de irrigação tornou possível a produção em larga escala de frutas tropicais no sertão nordestino, como nos vales do Rio São Francisco, Açu e Jaguaribe e na Chapada do Apodi. Eu entendo que esse é um item daqueles que traz muita informação e a gente pode ficar intimidado para marcar. Porque olha só, Rio São Francisco, até aqui tudo bem, a gente conhece, né? A gente estuda bastante. Mas depois cita Açu e Jaguaribe e na Chapada do Apodi. E aí são coisas mais específicas e que talvez a gente não conheça. Eu, pelo menos, não conhecia tão bem isso na hora de fazer a prova. Ainda assim, eu marquei esse item e com bastante confiança. Eu vou mostrar no final do vídeo aqui de geografia o porquê que esses itens dá para marcar mesmo você sem saber tudo. A prova às vezes ela traz tanta informação só para te intimidar. Mas se você olhar com calma, está falando aqui de frutas tropicais no sertão nordestino, nos vales do Rio São Francisco, e você pensa, pô, teve a transposição do Rio São Francisco, né? Tá tendo. E nessa transposição, uma das consequências que a gente percebe é a possibilidade de irrigação nos lugares que a água chegou. E com a irrigação, você pode ter, de fato, a produção de frutas tropicais. E é isso que acontece no sertão nordestino. Eu pesquisei agora também, Açu e Jaguaribe e o Apodi, eles estão recebendo água dessa transposição. O item, ele era sobre a transposição, embora não tenha falado diretamente o nome da transposição do Rio São Francisco. E aí, ele está certo. No final do vídeo, eu vou mostrar aquela análise que eu estava comentando com vocês. 51. A primavera é uma estação climática de transição entre o inverno e o verão, e nela ocorre o solstício de primavera, fenômeno que consiste no alinhamento do Sol com os trópicos de Câncer, hemisfério norte, e de Capricórnio, hemisfério sul. Olha, esse item eu deixei de marcar ele porque eu fiquei um pouco preocupado, eu não sabia tão bem isso, mas quando eu saí da prova eu lembrei que solstício você tem de verão e inverno, e aí você tem equinócio de outono ou primavera. O item disse pra gente solstício de primavera. Eu não prestei atenção nisso, manquei, perdi ponto. Essa palavra ajudaria a responder isso muito bem. Solstício é para verão ou inverno, equinócio é outono ou primavera. Então ele está errado.